Os anúncios de elenco do Batman são sempre uma grande notícia. 6 atores diferentes já vestiram a capa nas telonas, desde que o Adam West jogou uma bomba em direção a seu colega no filme de 1966. Todo mundo tem o seu Batman favorito, e qualquer Batman novo tem que enfrentar um pouco de antecipação e pressão. Com o filme The Batman, de Matt Reeves, previsto para ser lançado em 2021, um novo Cavaleiro das Trevas foi escalado. Dessa vez, vindo do mundo dos vampiros românticos. Será que o Robert Pattinson chega à altura dos Bruce Wayne que vieram antes dele? Há razão para se pensar que ele pode ser o melhor Batman até agora. Existe uma certa tradição quando se trata de escalar o personagem cruzado de capa. Desde 1989, quando Batman foi interpretado como sendo o criador dos filmes de super-heróis modernos, não importa quem seja, é sempre a pior escolha. Naquela época, havia muita preocupação que Michael Keaton não fosse capaz de lidar com o personagem tenebroso do vilante do crime. O que a gente não sabia era que Keaton tinha uma intensidade sombria de sobra. O Peter Parker provavelmente ainda tem medo de chamar uma garota para danças, depois que o urubu de Keaton teve a conversa com ele. O pior elenco de todos pelo público tende a acabar sendo o melhor Batman, e aquele que supostamente nunca será superado pelo próximo cara, exceto George Clooney. Batman e Robin, de Schumacher, os menos favoritos de todos, serviram como parâmetros baixos para o Cavaleiro das Trevas, levando Batman gótico de Tim Burton de volta ao acampamento de 1966 em 4 filmes curtos. No entanto, não foi culpa de Clooney o rumo brega para qual Batman se direcionou. O filme moderno de super-herói ainda estava engatinhando e os estúdios ainda estavam tentando navegar o mercado. Haviam receios de que os filmes do Batman de Burton eram muito sombrios para o público infantil. E então, Schumacher foi encarregado de produzir um filme que também vendesse brinquedos. Mal sabiam eles que crianças também gostam do lado sombrio e adultos também compram brinquedos. O Batman só pode ser tão bom quanto seu script, mas um ator pode fazer a diferença. A voz satírica grave de Christian Bale não anulou o fato de que a trilogia Cavaleiro das Trevas de Nolan se tornou uma referência no que se refere a filmes do Batman, e o único a beliscar um prêmio Oscar, mesmo que tenha sido pelo Coringa, nêmesis do Batman. Robert Pattinson é mais conhecido pelo seu papel de Edward Cullen. Apenas essa associação já faz com que algumas pessoas desqualifiquem Cullen. Como ele pode ser vingança à noite se durante o dia ele parece estar coberto de glitter? Mas um ator é mais do que apenas um papel, a menos que ele seja Jim Varney interpretando Ernest P. Worrell. Tem muitas coisas no trabalho de Patterson, até mesmo na série Twilight, que indicam que ele tem o que é preciso para interpretar tanto Bruce Wayne quanto Batman. Seja as fantasias estranhas ou uma obsessão com os nomes das mães das pessoas, o filme em si tem decepcionado Batman mais do que as pessoas que o interpretam. Desde que Frank Miller direcionou Batman para um caminho mais sombrio nos roteiros do Ano 1 e o Retorno do Cavaleiro das Trevas, a identidade do Cavaleiro de Capa carregou o peso das expectativas dramáticas. O reinício do Batman, que está para ser lançado, promete voltar às origens dos Batman de Bill Finger e Bob Kane como o melhor detetive do mundo, algo que tem faltado nos retratos pesados e estilizados do Batman que vimos até agora. É possível que tanto pessoalmente quanto dados personagens que já interpretou, até mesmo Cullen, Pattinson tenha o que é necessário para trazer à vida o personagem do herói melancólico com um senso de humor sombrio. Seria ele capaz de se inserir no retrato multifacetado de Bruce Wayne e do Batman das séries animadas de Kevin Conroy, favoritas entre os fãs? Nós achamos que sim. É muito raro que o primeiro filme ou um grande projeto de estúdio seja o grande papel necessário para dar ao ator o prestígio de sobreviver ileso aos anúncios de elenco. Antes de interpretar o Hulk na MCU, Mark Ruffalo agiu como ele num anúncio de espinhas da Clearasil. Obviamente, Ruffalo interpretou outros personagens antes de conseguir uma vaga no Os Vingadores. Outros atores tiveram um começo menos auspicioso, que mais tarde se tornaram realezas no mundo dos super-heróis. Enquanto cada nova escalação de Saturday Night Live é julgada como a pior por alguém, os amantes de longa data do programa tendem a concordar que teve um momento nos anos 80 que foi o pior elenco. Teve um ano que mais da metade dos atores não foram chamados para a próxima temporada. Um desses caras do elenco era o jovem Robert Downey Jr., de 20 anos. O ponto é que os fracassos e Vampiros Brilhosos e Saturday Night Live não
não contam toda a história do que um ator é capaz. Bill Condon, que dirigiu os últimos 2 filmes da saga Crepúsculo, acredita que o ator tem o que é necessário. Ele disse: "Eu acho que é tudo brilhante, incluindo voltar ao Batman. Eu acho isso tudo ótimo, porque ele estava com conflitos da primeira vez que isso aconteceu. Ele entendeu a oportunidade que aqueles filmes lhe trazia, mas também era frustrante e ele não tinha nenhuma segurança com a ideia de ser uma espécie de galã." Na época de Crepúsculo, uma das pessoas insatisfeitas com o seu papel era o próprio Pattinson. Ele falou que ele perdeu o próprio rumo. No entanto, ser a primeira paixão de sua irmã mais nova fez com que Pattinson tivesse mais liberdade para fazer files menores, que são um pouco mais exigentes do que parecer incomodado com glitter. O papel de Pattinson no filme Bem Comportamento foi aclamado pelos críticos. O repórter de Hollywood até comparou a performance dele com a de Al Pacino em Um Dia de Cão. Em filmes como esses, Pattinson começou a mostrar que não tem apenas comprometimento em atuar, como também em interpretar personagens complexos. No filme Bem Comportamento, ele é um ladrão de banco em uma noite ruim, e no O Farol, ele é um segurança do farol, lentamente ficando maluco em isolação. Desde a atualização do Batman no filme de Frank Miller, o propósito do Cavaleiro de Capa tem sido crucial para uma boa imagem. Essa é a parte que faz com que a escolha de Michael Keaton para o papel seja questionavelmente a melhor do público. Ele captou como Bruce Wayne pode ser charmoso, mas também ser sombrio e determinado. Pattinson também tem essa habilidade. Durante seu período em Crepúsculo, ele também pegou papéis de protagonistas românticos, com uma base trágica e, às vezes, além de trágicas. O Batman vai incluir um dos interesses mais complexos do Batman, a Mulher Gato, interpretada por Zoe Kravitz. Talvez essa experiência de retratar um amor proibido pode vir a ser útil. Pattinson pode ter a ajuda que ele precisa em fazer de Batman um filme com Batman do bem. Os fãs têm se sentido um pouco apreensivos com os trabalhos recentes da DCU. A DC parece estar dando um passo atrás na corrida para um universo compartilhado, e, em alguns casos, voltando e recomeçando com o Esquadrão Suicida de James Gunn. A Mulher Maravilha conseguiu romper o feitiço e o segundo lançamento é um dos filmes mais antecipados do ano. A DC pode estar dando um espaço aos filmes solos antes de tentar reuni-los novamente, e os personagens têm tudo para se beneficiar. Mas tomara que o diferencial deste novo Batman, não apenas de Batfleck do DCU recentes, mas também dos retratos em qualquer um dos novos filmes anteriores, seja o foco no título de Batman de melhor detetive do mundo. O Batman tem adotado muitos estilos ao longo das décadas, de gótico até corajoso, mas desde sua criação em 1930, ele sempre teve o toque daquele detetive sombrio. Desde então, vários autores assumiram o lado detetive de Batman. Geralmente, você não precisa ser o melhor detetive do mundo para saber que o palhaço maquiado, que deixa cartas do Joker por todo lado e interrompe transmissões de TV para explicar as coisas ilegais que ele está prestes a fazer, é o culpado. Mas os vilões de Batman também podem ser sujeitos a quebrar, a deixar pistas e enigmas que pensam que podem confundir o Batman. É como se Will Shortz, o mestre dos quebra-cabeças do New York Times, tivesse um arqui-inimigo que não fosse sua tia Sue e sua busca para solucionar o enigma sem roubar. O personagem que mais gosta deste tipo de quebra-cabeças é o Charada. Paul Dano vai estar decifrando Pattinson no Batman, dando muitas oportunidades para o Batman de Pattinson fazer seu trabalho de detetive. O trabalho que esperamos que não termine em, mas é claro, ele está se escondendo na fábrica gigante como um ponto de interrogação. Preocupações sobre Creep assombram na medida que o Batman conta com o Charada, a Mulher Gato e o Pinguim podem ser atribuídas ao mundo em que Batman opera ao ser populado. O diretor e autor Matt Reeves está saindo do planeta dos macacos, a Guerra, que tem sua própria atmosfera, em uma marca. Não é como se Pattinson não tivesse alguma experiência pessoal para trazer à vida o Cavaleiro de Capa. Claro, ele não é o único filho dos pais bilionários que foram baleados bem em frente dele, num lugar chamado de O Beco do Crime. Mas ele teve suas próprias dificuldades, tentando balancear o reconhecimento e o anonimato. Ser o protagonista galã em filmes românticos vem com um certo nível de exposição. Enquanto um moletom e um par de óculos possam não servir como o mesmo tipo de disfarce mestre que o Bruce Wayne é capaz, é o suficiente para permitir que Pattinson tenha uma chance de segurar um cachorro quente como uma pessoa normal. É discutido que o Bruce Wayne é a fantasia para o Batman. No dia que ele perdeu os pais, ele se tornou a pessoa que é vingança. E à noite, criou a ilusão que o Bruce Wayne lhe permitia fazer isso.
Isso variava de Wayne ser simplesmente indiferente e levemente educado a ser um playboy completo que ninguém levaria a sério como o super-herói sombrio do Batman. Pattinson teve que aprender quando jogar de acordo com as expectativas e quando se encolher nas sombras. E esse tipo de experiência pode ajudar a interpretar o confuso Bruce Wayne. A tragédia do Batman é um boneco de fantoche. Esses são alguns dos motivos para parar de se preocupar e amar o Batman, ou pelo menos estar ansioso para a estreia no inverno de 2021. Talvez o mundo esteja preparado para o Batman sombrio dos anos 90. O que você acha? Deixe o seu comentário e enquanto estiver ali, por que não clicar no botão de subscribe para receber os vídeos mais recentes no seu inbox? Obrigada por assistir!